Boa noite, prontos para mais uma live. Flávia entrou. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Flávia? Tudo na paz, graças a Deus. Vamos aguardar. Professor Olavo Dantas entrou, Sérgio Carvalho. Professor Olavo é coordenador do futebol do Amazonas. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o Tá Instagram ótimo. fazer o convite. Uhum. Tenho certeza que hoje essa nossa live vai ser sensacional com a profissional que você é. Pronto. Mais um minutinho, Flávio, ok? Tá ótimo. Boa noite. Estou vendo seus convidados ingressando na live. Boa noite a todos. Ayashi, amigo meu de infância, que faz um trabalho excelente junto ao esporte paralímpico. Então, muita gente bota a mão na massa, né, Arminete? Que nem a gente fala. Muito interessante. O esporte paralímpico, que no Brasil ainda ele está ali no meio, ele não é olímpico e também não pode ser o outro tipo de esporte que tenha direito ao incentivo do governo. E você Uhum. verifica que na Colômbia foi anunciado essa semana que o Paralímpico ingressou na modalidade de esportes. Olha que Que interessante. legal. Paralímpico, É. Paralímpico fazendo a diferença na Colômbia. Poxa, a gente ainda tem muito que caminhar aqui, né? Muito. Nós temos grandes profissionais, campo para se trabalhar, mas falta gestão, que é justamente Exatamente. o que nós vamos aprender um pouco hoje com você. Maurício ingressou, Maurício Boa Mendes, noite, Maurício. contador aí, também atua na área do esporte. Obrigada pela presença, Maurício. Então é isso, Flávia. Já ultrapassado 2 minutos. Antes de adentrarmos a nossa conversa, você poderia falar um pouco quem é a Flávia, como você iniciou no futebol, até porque eu estava pensando há minutos antes de começar a nossa live e tentei lembrar de mulheres gestoras nos clubes aqui no Brasil e complicado, né? Você É, conta nos dedos. Então, você verdade. poderia falar sua experiência, por gentileza? Com certeza. Primeiro, queria te agradecer o convite, né? Tá do teu lado, do lado do escritório, de pessoas que efetivamente trabalham em prol do futebol, né? Seja do feminino, que é uma causa, uma bandeira aí que se levanta bastante. Então, assim, te agradecer o convite, que é uma honra estar podendo partilhar um pouco, né, do conteúdo que a gente, nessa experiência que a gente tem de carreira, a gente está conseguindo angariar, vamos dizer assim. Bom, a Flávia, na verdade, engraçado que como a maioria das pessoas que acabam na parte de gestão do futebol, ela vem de uma área que não tem nada a ver com futebol. Minha primeira formação é em fonoaudiologia, isso lá nos anos de 94, 95, e depois disso eu acabei focando na área de gestão, principalmente na gestão de processos e projetos. E aí, fazendo esses cursos, acabou aparecendo um módulo sobre novos negócios, e na época estava focado aquela discussão toda do Profut, o novo Profut, aquela que foi um período complicado, e aí tinha sobre clubes de futebol, os novos negócios sendo um deles os clubes de futebol. E aí eu resolvi fazer. Engraçado que foi o único ano que teve esse módulo. Achei uma pena isso realmente não ter continuado, porque talvez tivesse atraído mais pessoas. E aí eu entrei, quando eu fiz esse módulo em novos negócios, futebol, eu simplesmente me apaixonei. Eu vi o tanto que se podia fazer, né? Eu sempre falo, isso é
uma comparação que eu falo, muitas vezes você trabalha com o Fusca, você tendo uma Mercedes na mão, porque o futebol não é só dentro de campo técnico, é tudo que cerca o futebol, em questão de marca, de uma série de coisas, a parte de formação de cidadãos, enquanto a gente fala da base, ou seja, é uma coisa super ampla. E me apaixonei e eu queria, caramba, ok, agora, foi uma coisa, uma passagem, e o que mais eu posso tirar daí? E aí eu comecei, ou seja, deixei toda a parte dos meus estudos para lá, que se comentar são vários cursos, enfim, é uma coisa longa. Eu fui procurar dentro do futebol, que foi o que eu me apaixonei, o que teria para ser feito para me especializar dentro desse tema. Isso foi em 2016, início de 2016. Em 2016 eu soube que tinha um curso de gestão na CBF, que é a nossa entidade máxima aqui de futebol, mas era uma turma ainda de gestão de futebol que não tinha sido aberta para, vamos dizer assim, o público em geral, né? Eram pessoas que estavam colocadas até dentro da própria CBF, dentro das federações, que estavam fazendo curso, porque o que a gente busca, na verdade, o que falta no futebol ainda hoje é a profissionalização, né? Sim. Eu repito sempre isso, se você parar para pensar, a primeira turma de gestão pela CBF foi em 2015. A gente, agora no ano de 2020, nós iríamos para o 5º ano, que é muito recente para uma profissionalização e para uma normatização de uma profissão. E com essa pandemia toda, tem turmas, inclusive, que estão paradas e outras que nem começaram. E aí, em 2016, no final, eles fizeram a chamada para essa turma de 2017 e que haveriam vagas. E assim, foi até um espanto dentro da própria entidade quando eu me inscrevi, porque não tinha nenhuma mulher inscrita. E a coisa de, eu acho que umas 2 semanas só antes do início do curso, é que acabaram se inscrevendo outras mulheres. E aí, quando você entra, né, na CBF, que não há quem, além do futebol ser uma paixão nacional, não há quem não se empolgue, não se contamine, porque lá estão os melhores profissionais, lá você tem as últimas informações, você tem a parte de responsabilidade social, que eu acho que é o básico de tudo, a comando do Diogo Neto, que a gente cansa de falar e citar ele nas lives e tudo, porque realmente é uma pessoa de muito conhecimento. E aí me coloquei no mercado. Comecei a trabalhar no Macaé, fazendo a parte de gestão. Tive um convite, onde até nós nos conhecemos no 7 de abril, né? E aí subimos lá da Série C para a Série B2. Depois disso... E no 7 de abril, que tive a honra de conhecer você. Exatamente, trabalhamos juntas. Isso, aproveito para fazer um registro. Aprendi muito com a Flávia. Aprendemos muito uma coisa. Procedimentos juntos à federação. Futebol raiz, né, doutora? Futebol raiz. Então, registrar aqui que aprendi muito com você. Poxa, foi assim, foi muito aprendizado. E aí retornei ao Macaé, fazendo um projeto para as categorias de base, por questões financeiras ele não aconteceu. E aí, ainda em 2017, a Cabo Friense estava no período de participar de seletiva, e eu fui convidada por um colega de turma, que é o Carlos Garrite, que fazia já a gestão lá, a coisa de umas 6 temporadas, mais ou menos. E o foco da Cabo Friense aquele ano, ele tinha as categorias de 17 e 15 para iniciar, já tinha 20, e o foco do presidente era a conquista de uma vaga na Série D do Brasileiro. Então, assim, faltava gente, tinha acabado de chegar um grupo de investidores, e aí ele me convidou para ir. Realmente foi, assim, um momento, eu diria que de maior aprendizado na minha vida, até por conta de deixar o Rio de Janeiro, eu tive que me mudar para Cabo Frio, eu morei em Cabo Frio, porque a sede da Cabo Friense fica lá. Mas, assim, foi incrível, né? Veio a seletiva, fizemos um bom Carioca em 2018. Desse Carioca de 2018, infelizmente, quando chegou no meio do ano, eu tinha 8 meses de clube, mais ou menos. O Carlos Garrite foi convidado para o Botafogo. Eu fiquei sozinha. E aí, efetivamente, pela primeira vez, assumia o cargo de gestão executiva de futebol num clube masculino, né, da primeira divisão. Mas deslanchamos, passamos pela categoria de base, chegamos à pré-temporada de 2019, fiz a temporada de 2019, até que veio o convite para o Clube de Regatas Vasco da Gama,
na categoria de base de gestão de contratos. Então, assim, a minha trajetória é uma trajetória aí que está iniciando. Eu acho que essas pessoas, as pessoas que realmente estão trabalhando, estudando para se especializar no futebol, está todo mundo mais ou menos na mesma praia, porque é uma coisa muito recente. A gente tem muito que aprender quando a gente chega em qualquer clube, com as experiências que os profissionais antigos têm lá, e eu acho que isso é o mais bacana, né? Com essa profissionalização, a gente está conseguindo unir a experiência de quem teve em campo e de quem está segurando, vamos dizer assim, as alças do caixão, porque eu digo caixão porque ultimamente com as consequências e as condições do nosso futebol é uma coisa pesada, puxada, e a gente, de repente, com um conteúdo novo, com um conhecimento, com o acesso que a gente tem, eu acho que a gente só tem a ganhar. O futebol hoje em dia, unindo a experiência do profissional que já vem há anos, né, com um profissional que está chegando no mercado, com toda a visão de profissionalização, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer. Isso mesmo, Flávia. Gostaria até de agradecer aqui a presença do treinador Marcos Dantas. Ele até passou uma mensagem aí falando sobre a seriedade do Brasil ter uma gestão séria, né? Há muitos anos a gente vem trabalhando no amadorismo e as consequências estão aí. Isso. Verbas antecipadas da TV, o presente fica difícil os clubes se autogerirem por falta dessas receitas, né? E o treinador Dantas teve uma experiência incrível, quase um ano, lá na Índia. Sim. E é bastante interessante. Bom, Flávia, após essa introdução, para quem não conhece você, acho meio difícil ninguém conhecer Flávia no mundo do futebol, mas para quem não conhece, tá aí quem é a Flávia, uma profissional extremamente capacitada, estudiosa e arregaça a manga e cai em campo. Não é aquela de frescuras ou só de escritório, né, Flávia? Verdade, com certeza. E a importância de tudo isso é que a prática desportiva, ela está intrinsecamente ligada a direitos fundamentais assegurados pela nossa maior lei do país, que é a Constituição Federal. Ali nós temos assegurados direito à vida, à saúde, exatamente, à dignidade da pessoa humana. Uhum. O esporte tem um poder incrível de transformar vidas. Está aí a Cris da Estrela Nova, ela tem um projeto maravilhoso, consolidado. Uma década, né, Cris? Obrigada também pela presença. E há 2 semanas atrás, a ministra Damares teve uma participação, a convite do Diogo Neto, naquele seminário que ele vem fazendo semanalmente. Sim. E ali ela destacou a importância do esporte em tirar as crianças do crime, da pobreza. Porque exatamente, o trabalho de base, que é o que nós vamos falar, você vai falar mais um pouco à frente, é justamente isso. O objetivo não é só transformar em atletas, até porque a maioria, né, sabemos muito bem que não vira. Mas qual é a importância? É transformar em cidadãos. Isso que importa. E investir nas categorias de base é uma das ferramentas mais importantes que o clube tem. Mas, para isso, mais uma vez friso, é importante ter gestores e que esses gestores possam também decidir. Porque não adianta ter um gestor que quer fazer, entende do assunto, mas o seu superior hierárquico, devido à politicagem, não permite. Então, é isso que nós enfrentamos. Você, gestora, eu, como advogada, você se depara com certa situação, você apresenta os caminhos, se for por aqui é isso, é positivo, por aqui não é bem assim. Mas é o que acontece?
acaba escolhendo o caminho errado. Por isso, aí o resultado das gestões. E justamente esse investimento de base, Flávia, ele é importante porque gera receita para o clube e essa receita ela vai ser novamente reinvestida. Por quê? O clube tem direito de assinar, né, o contrato de formação. Após, tem o direito de assinar o primeiro contrato, né? Depois participa do mecanismo de solidariedade instituído pela FIFA. Então, vamos vendo aí fontes de receitas que, muito embora investidas, vão retornar para investir ainda mais na base. Exatamente. Né? Por isso que, quando a gente escuta alguns comentários teratológicos, absurdos, a pandemia se agravou, vamos ficar só com um profissional, acabar com a base. Isso é um crime. É a base que traz receita séria para o clube. Exatamente. Né? Então, é basicamente isso. E, Flávia, após essas considerações, eu gostaria de considerar, foram enviadas algumas perguntas para você. Né? Então, vamos começar aqui. Profissionalização no futebol. O que você tem a falar para a gente? Eu digo que é a saída, né? Porque eu acho que a gente nunca pode olhar só pelo lado ruim. Quando a gente fala, porque o clube está mal, porque ele é mal gerido, porque ele antecipou cota, porque está com uma situação financeira complicada, aí eu te pergunto, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essas pessoas todas que vêm passando por gestão de clubes, dos clubes, eles não tiveram preparo nenhum. É a mesma coisa que eu, hoje em dia, resolvi administrar uma fábrica de pneu ou uma indústria farmacêutica, entendeu? Então, assim, os presidentes, muitas vezes, eles vão mais pelo amor aos clubes. Sim. E erram. E outra, não é nem que eles não escolham bem os profissionais, não. Armineide não existe. Me diga um curso que você tenha conhecimento a nível de Brasil, não estou nem falando a nível de Rio de Janeiro, que forme contadores para clubes de futebol. Não tem. RH e departamento pessoal. Eu desconheço. Também desconheço até o momento. Eu sempre coloco isso e peço para quem souber, mas não tem, não existe. E um clube de futebol, o RH e o DP, qual é a função principal do RH? Não é recrutamento e seleção? Sim. Num clube de futebol ele vai fazer isso, mas não vai fazer com os atletas. Ele não vai selecionar meia, não vai selecionar atacante, não vai selecionar zagueiro, não vai selecionar goleiro. Então é uma outra função. Departamento pessoal. Como é que funciona o prazo que a gente tem para assinatura de uma carteira de trabalho legal? Vamos pensar pela CLT. Eu fui contratada pela tua empresa e entreguei a minha carteira de trabalho. Quanto tempo você tem para me devolver isso? No futebol, às vezes, você tem que fazer isso em 15 minutos. Porque você tem que dar entrada com contrato na CBF. Se for um atleta menor, mais ainda, porque ele tem que devolver aquilo assinado para mandar para o responsável, que muitas vezes mora em locais que nem acesso à internet tem. Então, se eu tenho um DP, um RH formado que saiba entender esse universo do futebol e saiba entender dos prazos, vai funcionar. Agora, se eu tiver um RH e um DP que 90% dos funcionários do clube não são os atletas, isso é fato, a gente tem engenheiro, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, diretor de patrimônio, marketing, uma série de coisas, a minoria dentro do clube, e o mais importante, eles são regidos por uma outra lei, né? 90% do que é uma coisa em separado, e infelizmente eu canso de dizer isso, quando chega um boleto lá no financeiro, onde ele vai planilhar e colocar aquilo como uma conta a pagar, um vencimento, ele não pode olhar para aquela data que a CBF dá ali, porque de repente estão faltando 4 dias só para o término das inscrições. Isso não é só em clube pequeno que acontece, não. Às vezes um atleta chega atrasado, o clube onde ele vem demora a liberar. Então, se a contabilidade, o departamento contábil do clube não sabe que aquilo ali pode ser uma urgência, e hoje em dia a CBF gera um boleto, você só pode pagar depois de 24 horas, onde ele está disponível, você já perde um dia.
depois ele vai pago, são 2 dias para compensação, são 3, 4 dias aí no mínimo. Se ele ainda usar aquele prazo, de repente você perde a inscrição de um atleta para uma rodada ou até para uma fase do campeonato. Então, assim, eu não colocaria culpa em nenhuma gestão de clube nenhum, eu te digo de coração, porque não havia profissionalização. E ainda não há, que é o problema maior. Então, assim, por que alguns determinados clubes estão obtendo sucesso? É só você olhar o tipo da gestão que eles estão tomando. É uma gestão amadora ou é uma gestão profissional? As regras de compliance, você chega num clube, às vezes você vai falar em compliance, eles arregalam o olho e sabe, não adianta você fazer compliance num setor. O clube inteiro tem que entrar no esquema. Sabe? Exatamente isso. Desde a portaria da segurança até o próprio treinador. É uma série de atitudes que tem que ser tomadas e tem que ser levadas a sério para que isso possa rodar e funcionar. Então, assim, para essa saída atual do futebol carioca, e eu diria que brasileiro, falar só do carioca é pouco, é a gestão profissional. E, assim, a esperança que a gente tem é que a própria CBF e as federações, para não deixar tudo só por conta da CBF também, elas percebam isso e as próprias federações comecem a ministrar esses cursos. Não precisa ser nada megalomaníaco, coisas básicas de dia a dia. Você chega, às vezes, um funcionário no clube, ele nunca viu falar o que é um DURT. Qual é a diferença entre o documento da CBF e da federação? Por que tem CBF? Por que tem federação? Transferência. Um atleta menor, como é que ele deve ser assistido? É o responsável que assina? Precisa ser mãe e pai? Então, coisas básicas, Armineide, porque o que eu digo? Eu acho que está na hora da gente, enquanto profissional, e quem trabalha no futebol, nós também temos uma responsabilidade em correr atrás de conteúdo. Se a gente começa a se profissionalizar por baixo, se eu estou no RH e eu sei que tem um curso de especialização, eu não tenho que ficar esperando que o clube de cima para baixo vai fazer, porque eu vou me tornar um profissional capacitado e diferenciado. Então, eu acho que a solução, a saída hoje, né, é você começar a mudar isso de baixo para cima, em todos os setores, porque, a meu ver, até hoje, só especializado mesmo e capacitado é departamento jurídico de clube de futebol. Porque você pega advogados que têm especialização ou um escritório que dê suporte em direito desportivo, como é o tributário, como é, né, uma coisa, como é o trabalhista, como é muito específico. O resto, você vê nutricionista que não tem especialidade em desportivo, você vê psicóloga que não tem esportivo, você vê gestores e gerentes de categorias de base profissional que não são gestores, entendeu? E, por exemplo, a CBF, o curso dela, ela te abre um leque. E mais uma vez aí eu friso o caso do Diogo, porque nas aulas que a gente tem com ele é o seguinte, é o olhar diferenciado e humanizado sobre a responsabilidade social. Independente de ser um atleta de base, que você não sabe nem se vai virar, que às vezes aos 14 anos largou a família dele lá no interior do Brasil e veio como um atleta profissional também, que tem seus problemas, que tem suas dificuldades. Então não tem como, Arminês, você pegar um atleta profissional amador com problema e você colocar dentro do campo e querer que ele dê resultado. E quem é que vai perceber que ele tem algum problema? Um profissional qualificado. Então a profissionalização é indiscutível, é condição sine qua non, não tem como fugir disso. Não tem. Isso mesmo, e você bem abordou. Quando você iniciou essa sua fala, eu pensei, mas você logo já concluiu a frase. Eu me especializei em compliance trabalhista no nosso escritório, a Bitball e Gorne. Por quê? Justamente por isso. Os clubes de futebol, quando você pega uma contestação, né, entra em contato com o seu escritório, o jurídico do clube, você vai fazer uma contestação na Justiça do Trabalho. Você vai solicitando informações primordiais, documentações essenciais, e o clube não tem. Não tem. Está perdido. Perdeu o prazo para levar a federação e depois a CBF. Pô, como é que pode? Empresas estão com passivo trabalhista porque não tem um compliance. E o compliance é diferente de uma mera consultoria. Totalmente.
E é justamente o que você abordou. Seria essencial, é um investimento, mas que ao final é um grande retorno para o clube, que é investir nos treinamentos corporativos, Perfeito. RH, justamente em cada setor que você vem abordando no clube. Além dos treinamentos, você fazer o monitoramento, porque não basta treinar. Você tem que se certificar que realmente tá funcionando. Aquela equipe de determinado setor entendeu. Então, você prepara questionários, Uma planilha para acompanhar e ter o planilha, retorno. cartilha. Seria Sim. muito bom. Acabaria, aos poucos, com o amadorismo existente hoje nos clubes. Certeza. E passaríamos a entrar na profissionalização. Inclusive, Flávia, o Cláudio Diniz, ele fez uma pergunta aqui para você. O que acha, como eu sei que é o seu forte, quando eu conheci você, foi você apresentando projetos até na CBF. O que você acha dos atuais projetos de futebol? Infelizmente, vamos lá também. A maioria das pessoas hoje em dia, né, e eu tenho formação em gestão de processos e projetos, a pessoa acha que pegar um papel e colocar as ideias, ela tem um projeto pronto. Ela pode ter as bases de um projeto pronto. Agora, se eu chego para você e pergunto, beleza, tá aqui, você quer fazer um projeto social com crianças de 9 a 13 anos, que o teu start aí vai ser dentro de escola, que tem que estar inscrito, a manutenção vai ser em relação à nota, tudo na tua cabeça. Beleza, o custo disso? Ah, não sei. A parte de uniformização? Ah, e tem que ver. E a comunidade, ela está abraçando a causa, associação de moradores? Tem associação de moradores ou não? É uma zona mista de conflito, onde existem dois poderes, vamos dizer, isso tudo tem que ser levado em conta. Não adianta. Ah, toda sexta-feira, isso é real, tá? Num projeto que eu comecei a fazer, os treinamentos eram 3 vezes na semana, terça e quinta tinha o futebol da comunidade dos adultos, as crianças teriam que pisar segunda, quarta e sexta, só que sexta tinha baile funk. E a organização começava às 4h30 da tarde. Então, assim, isso tudo, eu acho que o importante é o seguinte, quem não tem formação em projeto tem que pegar e lançar tudo no papel. Faz uma coluna, coisa simples, de prós e de contras, e o que planeja fazer. Mas, infelizmente, só na mão de uma pessoa, até porque um projeto sem investimento, ele não roda, ele não funciona. Ele vira uma utopia. E como é que você vai vender um projeto para alguém se você não tiver ele muito bem embasado, muito bem arrumado, tá? Como é que vai ser feito isso? Vai ser criada uma empresa? Como é que vai ser a gestão desses lucros? De onde esses lucros vêm? Tem incentivo ao esporte? Então as pessoas acham que eu sou PF, sou pessoa física, eu vou lá na comunidade perto da minha casa, junto uma galera, faço uma peneira Armineide, isso é temerário demais. Eles não têm atestado médico, eles não têm eletrocardiograma, eles não têm nada de nada. Então as crianças vão lá, às vezes, mediante uma taxa de 5, 7, 10 reais, para poder pagar a lavagem dos coletes, fazem essa peneira e Deus lhe guarde, pode ter uma criança com alguma cardiopatia que venha morrer ali dentro de campo. E aí quem é que paga essa conta? Então isso tudo tem que estar incluído no teu projeto. Você tem que estar próximo a, de repente, a UPA, que tenha perto da comunidade, ver a flexibilidade de fazer esses testes, que o básico é o eletrocardiograma para essas crianças entrarem em campo. Essas crianças vêm com lanche de casa para ficar correndo 45, 30, dependendo, aí já é a parte técnica, eu não vou me meter, mas para ter condições de efetivamente aguentar um teste, um treino. Então, assim, as pessoas também banalizam muito, mas por quê? Pela falta de profissionalização. Eu não estou aqui soltando uma utopia, veja bem, quero que você entenda, de dizer que agora em toda a comunidade, os olheiros que ainda existem até hoje, né, que se passam por intermediários, que eles não possam fazer, que tem que ter um curso de gestão da CBF que exige um nível superior para poder fazer uma peneira, não é isso. Mas talvez, quem sabe, a própria CBF ou federação, uma cartilha, como você muito bem colocou,
uma cartilha de que, olha, você quer na sua comunidade promover para descobrir talentos, ou seja o que for, tá aqui, ó. E lá frisar bastante, sabe? Para o ser humano chegar lá e se cadastrar. Por que não se cadastrar? Ah, é um trabalho gigantesco, mas quantos casos, Arminês, a gente não sabe por aí de crianças com lesões, crianças com que infartam mesmo, existe isso, e morrem dentro de campo. Entendeu? Sim. Então, assim, são irresponsáveis, mas no sentido de desconhecimento. Os pais que levam seus filhos e essas pessoas que abraçam. Então, eu acho que, assim, os projetos, eles têm tudo para dar certo, respondendo ao Cláudio, desde que eles sejam feitos com responsabilidade por profissionais. Existem muitos profissionais hoje em dia que são apaixonados por futebol e que se dedicariam com certeza a sentar e montar um projeto sem custo. Você está entendendo? Porque é o que eu te digo, é uma paixão. Ele não vai trabalhar para isso porque é uma coisa que não tem renda. Mas eu conheço várias pessoas que se propõem esse projeto gratuito, mas que tenha uma linha, aquele início, meio e fim, tenha o feedback de retorno. Esse profissional que está fazendo teste nessas crianças, no projeto social, que está ministrando as aulas, ele é formado em educação física ou ele tem alguma formação em treinador? Existe algum passar de olho de um médico ou de um fisiologista para ver se, de repente, aquela intensidade, aquela carga que está sendo dada é adequada à idade da criança? Se chove, não tem lugar coberto, o horário, de repente, 1 ou 2 da tarde, um calor absurdo na cabeça, essas crianças estão sendo hidratadas na quantidade necessária que precisa? E aí, minha amiga, a gente poderia ficar 4 horas aqui falando sobre os perigos, tá? Mas é o que se precisa, porque no momento em que essa criança está lá treinando na escolinha da comunidade ou fazendo teste, ele está deixando de vender droga, ele está deixando de participar do crime, ele está deixando de pensar em besteira, está ocupando o tempo dele. A obesidade infantil hoje em dia é uma coisa absurda, ela vai estar praticando uma atividade física, né? Então, assim, é tudo de maravilhoso, mas a gente está lidando com vidas. E crianças, às vezes, que vêm um histórico que a gente nem imagina qual é. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Vamos focar, peçam ajuda. Eu digo a qualquer treinador, qualquer cabeça de projeto, peçam ajuda, procurem orientação, sabe? Para que a gente diminua os riscos. Eu acho também bastante relevante, Flávia, não basta apresentar projetos. Eu acho que qualquer profissional, antes de apresentar o seu primeiro projeto, deveria fazer a sua pesquisa de campo, conforme você comentou, as aulas, as vezes que a gente tinha aqui na comunidade. Por quê? Porque é um diferencial incrível. Por exemplo, o Maurício Mendes está aqui nos assistindo, e você também sabe disso. Quando eu me deparei com o futebol feminino em 2015, o que me chamou a atenção foram que 2 anos de pós-graduação não se falava no futebol feminino. Exatamente. Né? Você já até conhece essa minha história. Então, eu como mãe, como mulher, como advogada, eu falei, por que as mulheres não têm seu espaço? O que eu fiz antes de começar a fomentar, a falar? Eu fui para as comunidades. Eu literalmente fui para algumas comunidades, falavam, tem atleta tal que já foi muito boa, vamos lá. Eu ia, meu marido me levava, fazia uma pesquisa de campo. Por que não deu certo? O que aconteceu? Porque eu precisava entender. O futebol feminino, ele foi proibido até 1979. Sim. De 1980 para cá, a lei foi revogada e passou a ser permitido no Brasil. Então, nós estamos desde 1980 para cá, ainda não conseguimos andar. Por quê? Então, eu precisava entender por quê, como, né? Para poder vir e apresentar algo consistente. Tá aí a Cris da Estrela Nova. Ela, pô, batalha pra caramba. E tá aí a obrigatoriedade, desculpa te cortar, veio de 2019. Para os clubes de Série A, para terem as suas equipes, a obrigatoriedade. Isso é uma coisa super recente. Até então não se tinha obrigatoriedade. E aí, mais uma vez, tal qual as categorias de base, também se fala em custo.
Isso é que é o mais triste. As Pois é. próprias escolas. A pandemia agora é isso. Olha, está sem dinheiro para o masculino. Vamos cortar futebol de base e feminino. Exatamente. Os dois que querem cortar, né? Poxa, mas o que está envolvido? O que está envolvido? Temos que pensar. Agradecer o Rodolfo Miranda pelo comentário. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Rodolfo. Flávia, outra pergunta aqui que chegou. O perfil do gestor e as lutas diárias diante do cenário atual do futebol nacional. Eu sei que você tem que matar um leão por dia, porque é justamente o que eu falei. Você quer fazer algo, o gestor quer fazer algo, mas o superior hierárquico não permite, não entende a importância, né? Não fornece assistentes para que você possa estar ali cumprindo todos os prazos. É complicado. Lá no escritório mesmo, nós já conseguimos, ano passado, tá, liberar 2 atletas de clientes intermediários nossos, porque o clube se perdeu no prazo do contrato de formação. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Posso. E eu te digo, na minha visão, o que 90% dos casos acontecem em clube pequeno, médio e grande. Pequeno, então, nem falo. É o seguinte, muitas vezes é dado cargo de gerência a um profissional que vem da bola ou um profissional que é extremamente técnico. É um profissional que não tem gestão de pessoas, é um profissional que não tem gestão de futebol. E aí ele vai estudar e está se especializando em alto desempenho, está se especializando. Ele vai muito bem, de repente, entrar em campo, analisar a situação, até porque ele está num cargo de gerente ou de executivo de futebol, com certeza. Ele tem, vamos dizer assim, base para aquilo, ele olha e vê. Quando ele sai do campo e ele entra para a parte burocrática, acabou, Arminete. Acabou. E aí é difícil você conseguir um profissional em que tenha, de repente, vamos dizer assim, a sensatez de ouvir, peraí, a minha parte, essa pessoa não vai lá para dentro de campo para dizer, olha, o time está armando de forma errada, para o próximo jogo não dá para a gente jogar dessa forma, porque o adversário vai reagir dessa forma. Eu acho que para uma pressão de um clube grande, talvez esse atleta não esteja preparado, vamos retroceder e vamos colocar o que de repente não vinha muito bem, mas ele vai ter um vestiário importante, vai ser importante, tem mais experiência. Então, assim, a gente não pode confundir um gestor executivo e um cara que seja extremamente campo e prático, que coordene bem a sua equipe de captação, que coordene bem toda a sua equipe de campo, comissão técnica, para ele entrar e administrar a parte burocrática. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está me entendendo? Falta muito conhecimento. Ele tem uma noção, porque ele tem que lidar com o pai, ele lida com a gente, ele lida com o jurídico, ele lida com o presidente. Agora, o dia a dia, a gente cansa de ver em clubes uma diagramação de trabalho. Eu já discuti isso aqui numa outra live, que você se choca, você diz, meu Deus, eu não estou aqui, eu não estou vendo isso. É a mesma coisa, para você ter uma ideia, isso existe dentro de farmácia e açougue. Você no açougue, a gente pensando nos açougues antigos, a carne chegava, né, abria o caminhão frigorífico, quem já assistiu, pendurava o boi lá dentro, ele ia correndo por um trilho, até lá para dentro ser limpo, fatiado, dividido e vindo aqui para fora. Imagina se fosse ao contrário isso. O boi sendo limpo do lado de fora, separado das suas partes, e a gente como consumidor entrando, vendo aquilo tudo para pegar a carne partida lá atrás. São coisas básicas que você vê num clube que você diz assim, meu Deus, como? Então, assim, não adianta, é investimento? É custo? É. Mas não adianta você querer botar um gerente, um diretor, um executivo, seja que nome seja, que é um excelente profissional dentro de campo, é um cara que tem uma visão, é um cara que sabe escolher as pessoas certas para serem treinadores, para serem coordenadores metodológicos, para serem supervisores, mas que administrativamente ele é fraco. Sim. E não tem aquele olhar humano, porque, infelizmente, quem está em campo, e isso vai ser difícil mudar, ele tem o olhar do resultado. Ele vai lá, ele olha os 4 zagueiros, ele está precisando de um, ele vai querer
Então, assim, Flávia está travando. e o administrativo já é diferente. A gente... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Agora Tá. sim. Entrou uma Pode ligação aqui, falar. não sei nem como. Tá. Então, assim, não adianta querer que ele tenha domínio, porque as pessoas elas são limitadas. Você tem o cardiologista, você tem o neurologista, você tem o engenheiro elétrico, o engenheiro civil. Como é que você vai exigir de um cara que é fera em campo, que ele seja fera em tipo de contrato, que ele seja fera em gestão de pessoas, que ele seja fera em administração de Não tem pessoas? como. Flávia, tá Voltou? travando. Se estiver me ouvindo. Voltou? Agora Tô te sim. ouvindo. Ah, tá. Então, assim, são especialidades, sabe? Não adianta porque você tem uma especialidade para cada setor. E aí, às vezes, os conflitos acontecem e você deixa de gerar o melhor resultado possível porque a gente, como gestor, a gente não vai lá para dentro de campo e falar, pô, será que se jogar no esquema tal, 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 não vai ser melhor, não? Isso não existe. Mas, às vezes, o pessoal de campo quer dizer, ah, vamos fazer assim. Eles não conhecem não conhecem nem como é que funciona, do início ao fim, o registro de um atleta que precisa da carteira de trabalho, que não dá para você fazer, tirar um atleta com essa dificuldade junto ao Ministério do Trabalho que a gente está enfrentando, lá do interior do Rio, para ele ficar 1, 2, 3, 4 meses, às vezes, para agendar a retirada de uma carteira de trabalho. E aí o que, que acontece no atleta? Quando a gente tem visão de gestor de pessoas, sabe que vai gerar insegurança, vai gerar medo, porque, obviamente, ele vai treinar com grupo. Ele não está pronto para jogar. Então, acho que a gente tem que pensar num contexto geral. Assim, a particularidade piora quando ainda falta dinheiro. Porque, às vezes, você precisa de recursos para poder fazer com que a coisa funcione, para poder separar os setores, e separar, eu digo, fisicamente mesmo, com parede, porque existem setores que não podem se comunicar, por ter vamos dizer assim, a peculiaridade de ter documentos, de ter valores de contrato, de ter tempo de contrato, e você não pode, de repente, deixar para a sorte de qualquer pessoa que acesse ao clube. Então, assim, a questão financeira hoje em dia, ela infelizmente se torna mais um agravante para que isso aconteça, né? Não tem jeito. Sim. E foi perfeita a sua colocação. Cada profissional tem que se meter na sua área. Não é porque determinado atleta foi uma estrela do futebol brasileiro, com passagens no exterior, ele vai assumir a gestão, por exemplo, do clube. Ele tem a Exatamente. especialização dele, ele tem conhecimento de campo, sem ser só a parte teórica, né? Hoje, por exemplo, o nosso escritório foi acionado por um determinado profissional da bola que teve uma sentença trabalhista e ele indagou algumas perguntas sobre penhora no time Mania, tal. E a primeira pergunta que eu fiz foi: você está assessorado por um advogado? Sim. Esse advogado, qual o nome dele? Nunca ouvi falar. Tem experiência? Ele é especializado em direito desportivo? Não, é só trabalhista. Eu falei, Já era. Então é complicado, já era, você vê. Eu atuo há mais de 13 anos na Justiça do Trabalho. Mas a partir do momento que eu quis só deixar de ser torcedora de futebol, que eu sempre fui para o Maracanã com filho, marido, né? Qual jogo que vai ter? Vamos lá, final de semana. Assisto na televisão. A gente brinca aqui que está até com abstinência de futebol, né? Quando eu quis sair só de assistir, torcer, eu falei, não, eu tenho que me especializar para poder entender as peculiaridades das leis, dos contratos, de tudo, é diferente. Exatamente. Então, é isso que você abordou, cada profissional na sua área. Você quer o mais, né? O compliance mesmo, só porque eu sou advogada trabalhista, eu posso oferecer um serviço de compliance? Não, não pode, porque a gente tem que entender muita coisa. É verdade. Que não basta ser só a assessoria jurídica trabalhista. E aí acaba que você não é bom profissional em nada, porque o que você vê mais hoje em dia no futebol é isso. É advogado
é técnico, é assessor, mexe com marketing. E aí, É, cadê o de qualidade? O que que você está fazendo de qualidade? O que que você está galgando ali dentro da tua especialidade? isso mesmo. Qual é o Entendeu? seu diferencial? É. Exatamente. E Flávia, qual a importância, meio que nós já falamos, né? Nosso papo está tão maravilhoso, faltam 15 minutos. Mas qual a importância do investimento na categoria de base? Meio que a gente abordou, mas eu gostaria de ouvir isso Uhum. de você. É. Eu digo assim, há muito tempo atrás, uma venda de um atleta era uma receita extraordinária no clube, né? Ou seja, vendeu, aí era hora de fazer um centro de treinamento, isso, aquilo. Hoje em dia, ela já vira uma receita ordinária. Os clubes precisam vender atletas. Eu falo isso com várias pessoas que são torcedoras e se revoltam, porque falou em vender um atleta, pronto, a torcida vem abaixo. Mas assim, o investimento na categoria de base é o seguinte, uma coisa é você pegar uma determinada posição e contratar de fora num valor X, né? Que isso não vem barato, é um bom profissional, ou você começar desde cedo formando aquele profissional com jeitinho, porque existe. A categoria do Vasco, ela joga de um jeito, da base, né? A do Isso. Flamengo, existem as diferenças, né? Então, assim, se aquela determinada equipe profissional joga de um jeito e você tem a oportunidade de pegar uma criança, às vezes de 6 anos no futsal, né, que já está mais do que provado, isso a gente ouve, não estou declarando isso aqui porque isso é parte técnica, não me compete, mas eles falam que é bom porque tem mais agilidade, é um atleta que fica mais completo, enfim, mas imagina, a possibilidade, a oportunidade que um clube tem de pegar um atleta de 6 anos e ele chegar até os 16, poder assinar um contrato, seu primeiro contrato profissional de trabalho, são 10 anos. Esse atleta no mesmo clube, primeiro, está gerando um mecanismo de solidariedade aí excelente para o clube, pela quantidade de Perfeito. tempo, tá? Segundo, ele vai preparar, o foco da base é preparar os atletas para a sua equipe principal. E preparando esses atletas para a equipe principal, se esse atleta vir e ele é vendido, gente, é tudo que se precisa. É tudo que se precisa. Então, assim, o investimento, eu digo que ele tem que ser, e talvez o investimento, a Mineide ainda tenha um pouco de dificuldade nesse entendimento, porque não é só você investir em ter um dinheiro para botar a camisa, o short, o uniforme, o transporte para ir jogar ou não. É um investimento todo na parte psicológica e de assistente social dessas crianças, que eu, particularmente, eu acho mais importante. Sem citar nomes, a gente tem atletas aí que são ídolos, mas que têm uma vida complicada, e tantos quantos talvez não poderiam chegar na mesma situação dele, e por ter uma vida mais complicada ainda não chegam, não viram. A família é a base de tudo. Aquela criança que chega no clube sem comer, que não tem uma assistência e um olhar. Isso, de repente, em clubes de menor investimento. Aquela criança que não chega em paz, bem, que tem discussão dentro de casa, que tem briga dentro de casa, de repente que tem um irmão que está num caminho errado, você acha mesmo que essa criança vai ter condições? Aí ele entra na mão de Deus, que é dono de tudo, que decide os caminhos, mas eu estou dizendo assim, infelizmente, a maioria que a gente, das crianças e adolescentes que a gente pega, e cada um tem uma história. Sim. Ou a mãe abandonou, ou o pai abandonou, porque vem de famílias muito carentes e famílias desestruturadas. Não estou dizendo que a carência, a falta de recursos tem a ver com as... Mas é numa condição, mães que foram, mulheres que foram mães muito novas. O garoto tem 14 anos, ela tem, sei lá, 29, 28. Eu já peguei isso. Aí você imagina, na cabeça de uma pessoa de 28, aí sabe o que acontece? A criança assina o de 14 o primeiro contrato de formação dele. 2 dias depois aparece o pai, que estava sumido há 10 anos, nunca deu um centavo para aquela criança. É Aí isso cria um mesmo. caso como se você tivesse descoberto isso Júnior, entendeu? Ou um Thales Magno, ou seja lá quem for. Aí já vira um inferno. E aí eu te digo, você já viu a pressão em cima dessa criança? Ou seja, a minha mãe e meu pai, né? Assim, eu vou ser bem sincera, todos os advogados esportivos vão puxar minha orelha, mas eu acho o seguinte, eu sou totalmente contra a assinatura de bolsa e qualquer coisa antes dos 14 anos. 14 anos eu já acho
uma temeridade, mas se você for comparar a CLT, ele é um jovem aprendiz aos 14 anos de idade, Sim. você já pode colocar para trabalhar. Mas, Ormineide, aí eu te digo que é a parte da gestão. Quando você olha na fila para ir para um treinamento, embarcar no ônibus, nitidamente você percebe a diferença das crianças que têm bolsa e dos pais das crianças que têm bolsa. Era como se o filho do fulano, que de repente, naquele momento, e acontece muito isso, naquela categoria 12, ele está, às vezes, nem relacionado ou está no banco. E aí o outro que é titular e ganha a bolsa são todas as atenções. Eu não estou falando parte de clube, não. Eu estou falando dos próprios colegas, enquanto eles, e de família, que é o maior veneno. No ano seguinte, sabe o que acontece? Aquele que tinha a bolsa foi desligado do clube e aquele que não tinha nada, que não era nem relacionado, vira titular. Por quê? O desenvolvimento da criança é uma coisa, não é uma linha reta. Ou seja, ele é bom aqui no 12, ele vai chegar ao profissional e vai ser um atleta internacional, vai jogar lá. Não, isso não quer dizer. Então, assim, esse olhar, eu te digo que hoje é o que mais me preocupa, tá? Precisa se investir nisso também. Psicólogos dentro de campo e psicólogos fora de campo. Psicólogo não é aquele só que na definição de uma final vai para dentro de vestiário e faz um trabalho para eles entrarem em campo e acompanham a equipe, não. Tem que ter o profissional fora de campo para estar tendo um olhar, por que ele está mais triste, por que ele está mais calado, está comendo menos. A gente está falando de crianças alojadas com 14 anos de idade. A gente que é mãe, ainda por cima, tem esse olhar 14 anos de idade, é uma criança. É uma criança. Então, assim, o que tem por trás dele é muito maior. Então, assim, o investimento, só para encerrar, não é só de ter um ônibus bonito, de ter um alojamento com as condições necessárias e seguras, porque, ok, tem que ser sim, mas e o ser humano individual dele? Que às vezes eu peguei criança chorando, passando 10 vezes mudando de lugar na fila, porque tinha que tomar vacina e estava com medo. E a mãe lá longe. Então, como é que você vai conseguir passar? Porque eu sou gestora, eu cuido de contrato e ver uma situação dela crescendo. Então, o investimento é até de treinamento, com equipes que a gente conhece várias, que estão sempre presentes na CBF. Vasco está muito bem nessa parte. Botafogo também, Maristela. Tem uma galera muito boa que tem que treinar o olhar da equipe, do profissional, até da moça do refeitório mesmo. De na hora lá dele despejar a bandeja dele, ver que aquele atleta tem uma semana que não está se alimentando direito, ou aquele que está comendo compulsivamente. E de repente Inclusive a Maristela, desculpa, o Flávio, a Maristela, ela está também auxiliando o profissional nesse período de pandemia. De tão impecável, você fala que é o em trabalho dela, social no Brasil, a Maristela vem logo como a mãe de todas, né? Verdade, ela realiza um trabalho incrível. E essa base que você está abordando, gente, é fundamental. São as assistentes sociais que vão estar ali responsáveis de acompanhar o desempenho dos atletas na escola, como eles estão saindo, porque, mais uma vez, eu repito, né, a maioria não será atleta, mas será cidadão. Então, é importante. Pois é importante. E a psicóloga, para você ter uma ideia, eu acredito tanto na psicologia, a doutora Luciana Nunes está até aqui nos assistindo também, eu acredito tanto em psicologia, que quando eu apresentei meu trabalho de pós-graduação no direito desportivo, eu abordei a importância da psicologia, né, no atleta pego em doping. Aí direcionei para a cocaína. E, assim, foi um trabalho incrível, porque justamente não adianta vir o treinador e só aperfeiçoar a parte física. Se tática, a cabeça, técnica. Isso, se a cabeça não está legal, o corpo não vai funcionar, não vai reagir, né? Não tem como. E Flávia, eu teria mais aqui algumas perguntas, estou achando que vamos ter que fazer uma outra live. Ah, com certeza, faremos. Vamos ter que fazer porque as perguntas estão chegando aqui. Viu o que dá? Flávia, Vasco da Gama, são muitas perguntas. Então, assim, já me comprometo aqui, se a Flávia puder, vamos agendar uma outra live para tentar responder as perguntas pendentes.
E como faltam 4 minutos, eu gostaria que você fizesse algumas pontuações finais da relevância da profissionalização que precisa mais ser apresentada pelo setor de base do clube. E após isso, que você apresente 4 palavras que você tem como norte na sua vida para você ser essa profissional super competente que és. Bom, eu acho que assim, o foco principal realmente, se eu tiver que escolher entre a profissionalização, olha só, hein, de uma categoria de base, eu ainda diria que seria a gestão de pessoas até do que antes da gestão de futebol. Porque uma gestão de pessoas, Profundo. eu acho, porque você tem que olhar o ser humano ali de forma individual e a base. Se você tem 400 atletas na base, você multiplica isso, cada atleta, por 4 ou 5, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Você tem o intermediário, porque atleta de clube grande tem intermediário. Você tem a mãe ou o pai, uma avó e às vezes até irmã. Então, assim, tem famílias que às vezes vão assinar contrato, tem 8, 10 pessoas junto com aquele atleta. Aí você começa a ver a diferença da família, da base da família. Então, eu te digo que treinamento em gestão de pessoas, não deixando a gestão de futebol, e eu espero de coração que a CBF enxergue cada vez mais isso. Eu acho até que por falta de profissionais isso não acontece, porque isso não está sendo feito com as licenças. Para cada etapa você tem uma obrigatoriedade de licença. Por que não para cada clube ter obrigatoriamente um gestor de futebol, um gestor de pessoas, e que os cursos venham? Então, assim, a minha ideia, né, para essa profissionalização da base seria mais pessoas, um treinamento mais de gestão de pessoas, até do que o próprio futebol. Porque o futebol tem sempre o que entende um pouquinho e tal, agora olhar diferente, né, para um ser humano, você pode perder um atleta que iria virar. E isso eu te afirmo que a gente pode. Se ele passa por um momento, porque o ser humano é uma caixinha, né? Ele passa por um momento difícil. Se ele não conseguir absorver dali tudo que ele precisa naquele momento, a gente tem chance de perder atleta sim. Isso é prejuízo para ele, para a família, para o futuro e para o clube também. Não é só para o atleta em si. E para fechar, 4 palavras, né, que você quer? 4 palavras norteadoras da sua vida. Bom, então vamos lá. Eu tenho os meus 3 P's, né? Que é profissionalização, persistência e perseverança. Agora, antes dos meus 3 P's, que são a minha meta e é o que eu passo para todo mundo, acho que entra amor. Amor, eu Isso acho que é mesmo. o... Não adianta, porque olha só pode trabalhar no futebol, e isso eu me atrevo a discutir com quem tiver mais experiência no mundo, se não amar. Porque a gente deixa a vida da gente. A partir do momento que você entra para trabalhar no futebol, quando toda a tua família está descansando, no final de semana é onde você mais trabalha muitas vezes. Você tem jogo sábado, você tem jogo domingo, você tem viagem, você começa às vezes numa quinta e só se libera numa terça. Então, assim, se não amar, se não tiver muito amor, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho no futebol. E uma coisa, falando da minha última experiência, eu digo a nível geral, foi uma das coisas que mais me encantou dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele é tão, vamos dizer assim, tão falado pela questão financeira. Isso é um outro assunto, a gente tem que deixar isso de lado, né? Agora, o amor daqueles profissionais que trabalham ali dentro, nas condições em que se encontra, com atraso salarial, com dificuldade em uma série de setores que não me cabe colocar, mas eu diria que aquilo ali tem uma legião de apaixonados, pessoas que fazem mesmo, e eu nunca vi ninguém fazendo só no seu quadrado. Isso eu posso citar, trabalharam comigo Teixeira, gerente operacional, o Drago, também administrativo, a Cida, que toma conta do alojamento, uma série de pessoas. A menina que trabalhava, me deu um branco agora que eu chego a estar com vergonha, porque ela trabalhava direto comigo. E olha, Conceição, meu Deus, um beijo, Conceição, você é fora de série, uma pessoa com um coração gigantesco e tratava todos como filhos. Então eu digo, Fabinho, supervisor, enfim, uma série de pessoas são apaixonados. Tia Maria da lavanderia, enfim, eu acho que isso é que é importante, Armineide. Profissionalizar, perseverar, persistir, muito amor na frente disso tudo.
Perfeito. 5 segundos para acabar. Agradecemos a todos. Eu que agradeço, Vamos combinar a agradeço a segunda todos. live.